Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, Edna, Daiane. Vão dando um oi aí. Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Tudo ok com o som? Sejam todos bem-vindos. Vão chegando. Vão chegando aí. Boa noite, Clarice. Bem-vinda. Vamos chegando. Vamos esperar o pessoal chegar um pouquinho. Boa noite. Sejam bem-vindos. Ok? Vamos começar então. Quem for chegando, a gente já vai recebendo e vai dando continuidade. Que bom que vocês estão aqui hoje, sejam todos bem-vindos. Aproveite esse tempo aí para chamar quem você precisa. Olha só, a Clarice direto de Pernambuco me assistindo. Que bom, Clarice, diretamente de Pernambuco. Que prazer, seja bem-vinda. Aproveita para convidar aí os seus amigos, familiares, aqueles que você acha que precisa estar aqui com a gente. Vão chamando. Ok. Irmã do Aclésio, bem-vinda. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre um tema que abrange a saúde mental. O tema de hoje é a nossa mente no pós-pandemia. A nossa mente, como que ela estava funcionando antes da pandemia e como que ela passou a funcionar durante a pandemia e como ela está agora na perspectiva de um pós-pandemia. Se é que a gente pode dizer ali um pós-pandemia, porque nós estamos justamente no meio da pandemia, né, que é um vírus que está aí, que se alastrou pelo mundo inteiro. Alguns países estão já entrando em autocontrole, outros estão ainda em bastante crise. Érica Lopes, bem-vinda. No início da pandemia, as pessoas ficaram bastante assustadas, até porque realmente não dava para medir o tamanho, a dimensão de tudo que poderia acontecer. Realmente era algo bastante desconhecido por muitos, até porque ninguém nunca teve um contato nos últimos 100 anos com uma pandemia. Né? Nós tivemos a gripe espanhola há mais de 100 anos atrás, e isso realmente assusta essas gerações, a nossa geração atual, porque não sabemos o que vai acontecer. No meio da pandemia, as pessoas receberam o ok dos órgãos competentes, dos governantes, que haja uma flexibilidade para que as pessoas possam, então, começar gradativamente a voltar às suas atividades. Mas ainda é tempo de se cuidar, ainda é tempo de ter a atenção
porque ainda estamos com bastante números que vêm aumentando ou que ainda não atingiu a sua curva. O que as pessoas estão fazendo neste momento, né? A gente fica pensando, puxa vida, o comportamento das pessoas, por que as pessoas estão saindo como se tivesse tudo bem? Pesquisas atuais indicam que pacientes procuram hospitais pensando ter Covid, mas estão com transtorno de ansiedade. Por exemplo, alguns sintomas do Covid são muito parecidos com a síndrome do pânico, com uma crise de pânico, como por exemplo a falta de ar. A falta de ar é um sintoma puramente emocional. Então, os médicos acreditam que esteja acontecendo aí uma segunda onda dessa nossa pandemia, que neste tempo se instala e que as pessoas estão tendo realmente sintomas e que vão ao médico, mas fazem os seus exames, mas está tudo bem, não está acontecendo nada. Além disso, né, eu vi uma reportagem recentemente de um neurocirurgião do Hospital Beneficência Portuguesa que apontou pontos como esse, em que as pessoas estão tendo crises de pânico por conta da ansiedade, que parecem ser sintomas de Covid, mas são sintomas de ansiedade. As pessoas estão privadas de encontrar pessoas que gostam, as pessoas estão ainda em isolamento, e tudo isso causa preocupação, né? Além das privações daquilo que as pessoas estão vem deixando de fazer, as pessoas estão preocupadas com o que pode acontecer, como que vai ser o amanhã, o que vai acontecer daqui para frente. E tudo isso, naturalmente, vai gerando bastante ansiedade na cabeça das pessoas. Naturalmente, o comportamento humano diz que, à medida que as pessoas vão se permitindo sair das suas casas e ir para o comércio, elas criam uma ilusão de que está tudo bem. Elas criam essa ilusão de que está tudo bem para que elas possam ficar bem. Perceba, é uma ilusão porque as aglomerações, sobretudo que giram em torno do comércio, consumismo, esse sentimento bastante primitivo de sobrevivência, de liberdade, porque foi tirada a liberdade, essa sensação de sufocamento faz com que as pessoas ultrapassem as regras e então avancem para o que estava até então, de certa forma, controlada. Mas, na verdade, as pessoas estão indo porque não conseguem mais segurar a ansiedade. Elas saem das suas casas, vão para o comércio, vão para as ruas, vão para os parques, porque já deu esse basta. Mas, na verdade, ainda estamos vivendo uma pandemia. Então, essa falsa ilusão faz com que as pessoas pensem, se enganem que está tudo bem. Eu não quero ser aqui bastante pessimista. Justo, eu estou mostrando o que as pesquisas estão apontando, que é uma realidade, mas a gente fica a pensar, as pessoas se comportam dessa forma na tentativa de baixar a ansiedade. Tudo isso na tentativa de baixar a ansiedade. Agora vejam bem, antes da gente avançar, sejam bem-vindos o Clésia, a Stephanie, a Elaine, a Bruna, a Regina, sejam todos bem-vindos para esta noite de live. É bom estarmos juntos aqui, compartilhe, chame seus amigos, vamos chegando. Foi preciso um vírus para que olhássemos para nós mesmos. Olha só que interessante. Foi preciso um vírus para que olhássemos para nós mesmos, para que os pais olhassem para os seus filhos com mais cuidado, nas aulas online, na lição de casa, nas provas. Agora, será que os pais apontam somente os erros e os acertos? Aí a gente começa a olhar para nós mesmos dentro de um confinamento, dentro de uma situação de isolamento, para você também saber que você também pode descobrir que tem novos talentos. Você pode desenvolver novos talentos, como por exemplo, fazer bolo, como por exemplo, fazer pão, fazer uma pizza, costurar, enfim. Você aprendeu que pode desenvolver novos
talentos. Agora, o que há de desafiante aqui é a convivência. Cá entre nós, não é fácil você dividir o mesmo espaço por muito tempo, mesmo com as pessoas que você ama. Existem pessoas que têm a necessidade neurótica de tentar mudar os outros. Você conhece alguém assim? Quem conhece aí, levanta a mão. Acena aí. Olha só, aquelas pessoas que são bastante repetitivas, aquelas pessoas que cobram demais de si mesma e dos outros. Verdade, Stephanie. Cobrança, ansiedade, pessoas que são algozes de si mesmas e que, consequentemente, são algozes dos outros também. Existem pessoas que, em situação de confinamento, começam a criticar muito, começam a reclamar bastante. Olha que é uma situação bastante delicada neste desafio de reaprender a conviver com essas pessoas. Neste tempo de isolamento, saudade, nós temos. Naturalmente, vamos sentir saudade das pessoas que amamos. Isso faz parte da nossa essência. Agora, saber que preservar a vida é muito mais precioso do que a saudade neste momento se faz importante. É preciso entender que neste tempo nós estamos dando uma pausa. É uma pausa no toque, uma pausa no abraço, uma pausa na presença do amigo, do filho, da mãe, enfim, do neto. E tudo isso faz com que você entenda que é necessário. É necessário. Quando você dá essa pausa, é justamente saber que você está preservando quem você ama. Sabemos que da flexibilidade algumas pessoas já acabaram se encontrando, se reencontrando, e que sabemos também que existem outras pessoas que mantêm o isolamento, que estão levando a sério e que estão acompanhando de perto a importância de cuidar da saúde. Rubem Alves trabalha bastante uma frase que diz: a presença real de uma realidade ausente. Este é um tempo de você lembrar das pessoas que você ama e de recordar, ou seja, de trazer ao coração, porque cá entre nós, saudade é tempero nas relações, não é? Quando você convive muito tempo, o tempo todo com uma pessoa, mesmo aquela pessoa que você ama, chega uma hora que, quando você dá uma saidinha, fica aquele aconchego, aquele coração ardente, quente, na vontade de rever a pessoa. E quando a pessoa retorna, não é tão bom abraçar novamente, dizer, que saudade de você. Então a saudade faz parte deste amadurecimento do amor entre as pessoas. Então é bem verdade que quando nós estamos amando alguém, a saudade vem como um tempero nessa relação. Agora, por outro lado, o excesso de toque, o excesso de abraço, tem um basta. Até o excesso de amor pode sufocar. Por exemplo, na relação da mãe com o seu bebê. Quando a mãe dá amor demais, o bebê fica sufocado, a criança fica sufocada. Essa superproteção. É preciso saber dosar. Na relação entre o casal, marido e mulher, quando dá-se amor demais, isso pode ser sufocante, porque você acaba tirando um pouco da liberdade do outro, daquela pessoa que você está dividindo, compartilhando o seu tempo, o seu espaço. Então o excesso não dá, tudo em excesso não dá, isso mesmo. Bem-vindas ainda a Silvinha, o Idelbrando, a Priscila, vão chegando, a Jaqueline, sejam bem-vindos, chega mais. Veja só, aproveitar a intensidade das relações e das recordações, este é o nosso desafio deste tempo de pandemia, deste tempo em que muito nos foi privado, mas que nós podemos olhar o lado bom deste tempo. É um tempo de oportunidades também. É um tempo de você começar a contemplar os seus amigos, as suas relações, as pessoas que passaram pela sua vida, as pessoas que fazem parte da sua rede, admirar, apreciar e aproveitar o agora deste tempo, porque no tempo anterior a gente ligava no automático e muitas vezes acabava não apreciando, porque estava tudo muito robotizado. Agora teve uma pausa e você pode
dar uma olhada naquilo que você perdeu, naquilo que você poderia ter sido melhor, naquilo que você foi, muitas vezes, pode ter sido inconveniente, exagerado em alguns posicionamentos, e que agora você pode ver e contemplar quanta coisa bela existe à sua volta, a começar das pessoas que você ama. Já vão preparando aí suas perguntas, daqui a pouco vamos liberar o tempo das perguntas. A Priscila que gosta bastante de filme, hoje eu trago também uma passagem do filme O Senhor dos Anéis, em que ele conversando com Frodo, subindo para a Montanha da Perdição, uma conversa bastante sábia, em que Gandalf diz: não nos cabe julgar os fatos, mas cabe-nos saber utilizar bem o tempo que nos é dado. Olha só que bacana. Este tempo que nós temos, o que você está fazendo com ele nessa pandemia? Como que está a sua mente nessa pandemia? E como você acha que vai ficar no pós-pandemia? Quais são as lições, os aprendizados que você pode estar extraindo deste tempo? Quais são as reciclagens internas, a limpeza de todo o lixo que pode haver dentro da nossa mente para que você possa viver mais e melhor? Não tem mais como recuperar o tempo em que você está ou em que você estava presente com as pessoas das quais você ama. Não tem mais como recuperar, isso é fato. Agora, você pode vivê-lo, este tempo presente, de forma intensa, viver de uma outra forma, porque o amor, ele é criativo. Tem um autor que é o Erich Fromm, tem um livro chamado O Amor é a Arte de Amar, ele trabalha essa ideia do amor é criativo. Então esse é o tempo de desafio, de você aprender a amar de uma forma diferente, e é um tempo de se reinventar. Pensemos que nós estamos em férias, é uma pausa no tempo, e que tudo isso vai passar. Tá? É sabido que existe um tempo antes da pandemia e este tempo do agora, que muitos dizem que é o novo normal, em que marca de forma muito abrupta a nossa vida. E realmente, tanto na nossa forma de nos relacionar, tanto na nossa forma de trabalho, de nos encontrar, de estar com as pessoas, muitas vezes virtualmente, via online. Este é um novo tempo, né? É um futuro que já chegou, é um futuro que se instalou de uma forma tão repentina que às vezes nos assusta, mas que está aí. E qual é o legado que você está começando a construir a partir de então? O que você sabiamente consegue tirar deste tempo de pandemia para que você possa futuramente, posteriormente, pensar que você conseguiu ultrapassar e que conseguiu superar este tempo em que você, entrando em contato com você mesmo, você pôde conhecer mais de você, das suas fraquezas, das suas forças, daquilo que você traz de mais precioso. Este é um tempo de escolha em que você pode escolher não se isolar, isto é, não se abandonar, não se abandone. Nessa pandemia, aprenda a viver com você mesmo, né? Ter uma solidão acompanhada. Como é bom estar com você mesmo. Somos seres de relacionamentos, sabemos disso, mas também somos seres adaptáveis, né? Olhando para a floresta, a lei do reino animal, quem é que consegue sobreviver mais? São os animais de pequeno porte ou são os animais de grande porte? São os mais fortes ou são os mais fracos? São os animais que conseguem se adaptar melhor. Esses são os mais fortes. Então não importa o tamanho, se é grande ou pequeno, mas o que importa são aqueles animais que conseguem se adaptar. Aí eles conseguem sobreviver. E a nossa vida não é diferente disso, porque neste tempo de pandemia, nós somos testados o tempo todo a nos adaptar e, ao mesmo tempo, fazer com que nós sejamos cada vez mais fortes, mas de forma sábia. A partir do momento em que nós escolhemos o que vamos fazer com este tempo que nos é dado.
Então, é tempo de criação, é tempo de estar com você mesmo. O desafio é estar com você mesmo. E o que é tão apavorante, o que é de tão apavorante em estar com você mesmo? Por que às vezes isso te amedronta, te assusta? Estar com você mesmo. Como está a sua autoestima? Na medida em que eu amo a mim mesmo, eu sou capaz de amar o outro. E o meu mundo fica em paz. E o mundo à minha volta fica em paz e tudo fica bem. Porque você pode ser capaz de estar bem com você mesmo. Bem-vindos, Cris, Rafa, Rita, parabéns, hoje é seu aniversário, Rita, tudo de bom para você. Bem-vinda, Adriana, a Nízia, a Márcia, sejam todos bem-vindos nesse bate-papo. Sabemos que existem fatores estressantes, sobretudo neste tempo de pandemia. Fatores estressantes que desencadeiam doenças, patologias, sejam eles internos ou externos. Os internos são os medos, a ansiedade, por exemplo, e os externos são como falecimento, desemprego, doença, pandemia. Agora você precisa aprender a fazer âncoras. O que são as âncoras? As âncoras é o poder das pessoas construírem pontes entre o medo e a possibilidade de associar uma sensação positiva a uma sensação negativa. Isto é, um estímulo de pensamento. Por exemplo, se você sentir medo toda vez que vai sair de casa, você pode trazer uma música para este momento de sair pela porta, seja mentalmente ou executando uma música, para que você traga conforto, para você ficar bem. Aí você criou uma âncora. Então, toda vez que você se sentir ruim, se sentir mal, quando for sair da sua casa, neste tempo de pandemia, associe aquele instante de desconforto com um instante de conforto. Seja uma música, uma frase motivacional, um pensamento, aquilo que você possa criar das mais variadas formas para que você fique bem, e consiga ultrapassar a barreira da porta da sua casa, que é o medo que pode estar aí instalado. É preocupante, sim, é preocupante, porque as pessoas, como eu disse no início, estão criando sintomas, estão cada vez mais ansiosas, e quando vão procurar os médicos, fazer exames, não há nada diagnosticado a não ser uma crise de nervosismo, uma crise de pânico, uma ansiedade acelerada, que você cria uma patologia que só existe na sua cabeça. Olha como é preocupante. Tudo bem até aqui? Ok? Daqui a pouco já vou abrir para perguntas, já podem ir encaminhando suas perguntas, algumas já estou começando a receber aqui algumas colocações. A Stephanie disse: precisamos aprender a nos curtir, nos conhecer e nos amar, sozinhos, risos. Isso mesmo, Stephanie. Precisamos fazer esse exercício diariamente, né? Não fugir de si mesmo, mas estar mais com você, em silêncio, você e seus pensamentos. Porque existem pessoas que gostam de barulho, chega em casa, liga a TV, liga o som, vai ligar para alguém, precisa estar conectada a alguma rede social, alguma coisa. E quando elas estão conectadas a elas mesmas? Quando? Quando é este tempo de qualidade? Isso é preocupante, é bastante preocupante, porque nós não reservamos este tempo, para sermos amigos de nós mesmos. Danilo e Maiara, bem-vindos. A Jaqueline disse também, verdade, é tempo de inovar também, né? Exatamente, Jaqueline, é tempo de inovar. Aquilo que está te atrapalhando, que está como pedra no caminho, inova, recrie, se reinvente. Este é um tempo de oportunidades, né? E é um tempo de escolhas, você está escolhendo o tempo todo. Aquilo que eu creio, os meus pensamentos, eu vivo por eles. Se eu estou pensando em medo, se eu estou pensando em morte, se eu estou pensando em doença o tempo todo,
infelizmente você vai atrair essas coisas para você. E você pode fazer sintomas no seu corpo, você pode criar uma patologia, porque você está com medo, você está ansioso, você está vivendo pelos seus pensamentos. Agora, a hora da virada, a hora da mudança é quando você consegue reverter esses pensamentos negativos, pensamentos ruins, em oportunidade de você saber ultrapassar este tempo de pandemia, que é um tempo de oportunidade. Respeito e sabemos que é um tempo delicado, de muitas perdas, de muitos internados, de muitos hospitalizados, mas também é um tempo de grandes oportunidades, é um tempo de grande aprendizado e é um novo começo, é uma nova fase, é um novo ciclo. E você poderá chegar posteriormente e pensar: o que eu fiz no tempo que passei na pandemia? O que eu pude adquirir neste pós-pandemia? Seguir com esperança é a capacidade de ver o que está invisível. Questione você mesmo. Esse é o desafio dessa noite. Questione os seus medos. Questione os seus fantasmas. Critique a você mesmo. Sabe lá quando você está sozinho? Cá estou eu com os meus botões. Aí você está no seu diálogo interno, conversando com você mesmo. Aprenda a se posicionar. Aprenda a criticar. A gritar dentro de você e pensar: que medo é este que me amedronta? Que pensamento é este que está tomando a minha mente e que faz com que eu esteja enfraquecido? Critique você mesmo. Se posicione, porque as pessoas são bastante corajosas em gritar para fora, em criticar as pessoas. Mas quando olham para dentro, quando estão aí para se criticar a si mesmas, aí muda, as pessoas ficam mais envergonhadas, mais intimidadas. Por que isso acontece? Aprenda a se criticar, aprenda a se questionar. Mas que pensamento é esse que está tomando a minha mente? Por que eu ando tão preocupado? E assim por diante. Algumas pessoas já se manifestaram. A Silvinha, boa dica, o uso de âncoras, obrigado. Daiane Borges, o amor, o respeito e a gratidão começam com você mesmo, exatamente. Ressignificar, Daiane, dar um novo sentido. Contar de novo a sua história. Você pode editar a sua história de novo. Não importa o seu passado, o que você viveu, o que importa é agora. E você pode fazer uma nova história. Você pode escrever e reeditar e contar a sua história de uma outra forma. A sua história que eu digo são as suas dores, os seus medos, a sua ansiedade. Contar isso de novo com uma outra perspectiva. Rosilmar, seja bem-vinda. Podem enviar as perguntas, a partir de agora está aberta a sessão de perguntas. Vamos lá. A primeira pergunta é da Stephanie. Como não se afetar com as notícias tristes no mundo sem desligar da realidade? Muito bem, boa pergunta. Como não se afetar com as notícias tristes no mundo sem desligar da realidade? Bem, Stephanie, a partir do momento em que você entende que não é possível mudar essa realidade da pandemia, mas que você pode mudar as coisas à sua volta, isto é, o seu relacionamento com os seus familiares, com os seus amigos, sobretudo nos cuidados de distanciamento, de higiene pessoal que a gente sabe. Quando você começa a entender isso, você vai ficando mais em paz. Por quê? Porque você começa a entender que você precisa aceitar, né? Você pode sentir sim, ter compaixão, ser empática com os noticiários, com as pessoas que aparecem nos noticiários, mas ao mesmo tempo olhar para você e procurar identificar a forma que você está recebendo essas notícias, essa tristeza,
que está vindo do mundo para você através dos meios de comunicação. Sem desligar da realidade. Você sabe que você está com o pé na realidade, mas você também pode, ao mesmo tempo, aprender a se cuidar. Chega uma hora que você começa a sentir que aquilo está te fazendo mal. O excesso de informações está te fazendo mal. Aí é hora de desligar um pouco, é hora de ler um livro, de se ocupar de uma outra atividade, porque você identificou naquele instante que isso está te fazendo mal. E isso é cuidar das emoções, isso é administrar as suas emoções, a sua ansiedade, isso é administrar aquilo que você está pensando. Tudo bem? Mundo e realidade são entidades bastante próximas, distantes e próximas, mas que precisamos cuidar o tempo todo. Se você sentiu tristeza, se identificou com a história de alguém, se questione, como eu disse há pouco, por que eu estou sentindo isso? E assim por diante. Hugo, seja bem-vindo. Assis, seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Simone, Hugo, sejam bem-vindos a esta live. Muito bom tê-los aqui com a gente. Bruna faz uma pergunta. A Bruna, amiga da Tete. Sou professora. Bruna faz uma pergunta. Sou professora e venho pensando em como recepcionar meus alunos na volta às aulas. Como abordar com eles tudo o que aconteceu neste período, sabendo que o emocional deles podem estar abalados? É verdade, Bruna. Você, como educadora, já saiu na frente em estar cuidando deste tema. De certa forma, você já está fazendo uma acolhida dos seus alunos sem estar necessariamente lá na sala de aula. Você já está pensando como recepcioná-los, como abordá-los sobre este tempo de pandemia, uma vez que eles, por sua vez, já virão sensibilizados da família em que eles moram. Veja, o mais importante de tudo, Bruna, é você acolher, escutar. Nem sempre você vai ter uma resposta, e nem precisamos ter todas as respostas. Muitas vezes as pessoas precisam apenas estarem muitas vezes as pessoas precisam apenas serem escutadas. E neste tempo, sobretudo neste tempo de pandemia, em que a ansiedade está por todo lado, sobre o que há por vir, as pessoas acabam interrompendo os outros, não escutam até o final, as pessoas estão falando, o outro já está pensando o que vai falar depois que o outro terminar a fala dele. E quando você, Bruna, colocar-se numa posição de escuta e acolher os seus alunos, e dar um abraço, e dizer apenas uma palavra, ou alguma frase positiva como sim, isso vai passar, então você já vai estar fazendo um bom trabalho. Tá? Sabemos que na posição de educadores, os alunos veem em vocês figuras de autoridade que para elas têm todas as respostas, mas sabemos que os educadores também têm seus limites e que muitas vezes eles precisam cuidar deles mesmos. Então, a primeira dica que eu te dou é esta: estar atenta ao que os seus alunos estão trazendo. Acolher, dar a devida atenção que eu digo é retirar-se, se possível, à parte, sentar-se com eles, se possível, não sei qual é a faixa etária que você trabalha, na mesma altura dos olhos, e dar a devida acolhida, um abraço e uma palavra. Só esse é o papel. A sua presença já vai fazer bastante bem para os seus alunos que estão retornando das férias. Vamos lá, quem mais tem perguntas? Podem trazer, podem enviar. Acabaram de entrar a Marta, a Keka e a Solimar. Sejam bem-vindas. Que bom que vocês estão aqui nesse bate-papo. Mais perguntas? A gente fica pensando, como que eu estou neste tempo de pós-pandemia? O que será
que vai acontecer? Esse é um dos pensamentos que ronda bastante a cabeça das pessoas. O que pode acontecer daqui para frente? Como será o mundo? Uma das coisas que pode te deixar mais tranquilo é o seguinte, é pensar que o mundo não vai mudar de uma vez, de uma hora para outra, mas as mudanças acontecerão aos poucos, paulatinamente, na mesma medida em que você poderá acompanhar. Porque muitas vezes este pensamento de mudança, sobretudo para pessoas ansiosas, é de que o mundo vai mudar e eu não vou acompanhar, eu não vou dar conta. E eu vou perder. O que eu vou perder? Será que eu pude acompanhar tudo? Mas lembre-se disso, você vai acompanhar as mudanças, o mundo vai mudar, já está mudando e sempre mudou, e você vai dar conta sim de acompanhar todas essas mudanças e você vai ter tempo hábil para digerir, para elaborar tudo isso. Às vezes, algumas pessoas precisam de ajuda, precisam de um profissional da área da saúde, precisam de um mentor, precisam de um amigo, precisam desabafar, precisam falar, precisam se expressar. Isso vai fazer com que você possa acompanhar essa velocidade de mudanças. Aceitar a mudança é uma situação em que você precisa se acostumar o tempo todo. Sabemos que quem trabalha em empresas, sobretudo empresas grandes, de grande porte, a gestão, as políticas estão mudando o tempo todo. E você precisa ser um funcionário, um colaborador multifuncional e saber se adaptar o tempo todo, senão você fica para trás. Aquilo que eu dizia no início dessa live, dos animais que conseguem sobreviver e desenvolve a arte da sobrevivência independente do tamanho ou da força. E é justamente isso. Este tempo de pandemia nos desafia o tempo todo a nos reinventar, além de aceitar o que está acontecendo, desenvolvermos recursos de nos adaptar a este tempo, a este cenário, em casa, mudança de mobília, mudança de rotina, estabelecer novos horários e assim por diante. Perceba, o tempo todo nós vamos nos adaptando e não vamos ficando mais fracos, vamos ficando mais fortes. Aí está a grande sacada do guerreiro. O guerreiro, ele quanto mais ele luta, ele vai ficando mais forte. Ele não vai ficando mais fraco, ele vai ficando cada vez mais robusto, mais inteligente, mais ágil, mais esperto e cada vez mais cheio de perspicácia, porque ele consegue, em pouco tempo, encontrar o que está acontecendo à sua volta. No exemplo ainda daquele que consegue se adaptar no reino animal, é o que acontece no mercado de trabalho, né? Na sua adaptação à empresa em que você está, um dos melhores funcionários é aquele que consegue se adaptar o menor tempo possível. Quando você consegue se adaptar rapidamente, em pouco tempo você já está vestindo a camiseta da empresa, já se parece bastante com aquela organização e se identifica rapidamente com a cultura organizacional da empresa, é sinal de que você é uma pessoa que consegue sobreviver melhor porque conseguiu se adaptar facilmente. Entrou agora há pouco o Elivandro e a Márcia, sejam bem-vindos. Agora, como mãe, como não deixar a rotina dos nossos filhos estressante, pois agora estamos auxiliando os professores nos deveres dos nossos pequenos, pergunta a Bruna Feitosa. Sim, realmente, aquilo que eu falei no início desta live, foi preciso um vírus para eu estar mais tempo com os meus filhos, foi preciso um vírus para que eu pudesse conhecer melhor os meus filhos, de forma em que eu pudesse acompanhá-lo de perto na sua escola, nos seus deveres de casa, nas suas provas. E essa rotina, Bruna, sobretudo você como mãe, né, não deixar
perder a rotina da sua casa, dos seus filhos, que por mais que seja estressante, vocês estão auxiliando também os professores nos deveres dos pequenos. É importante que você não se apegue neste ponto de estar ajudando os professores. Isso deve ser secundário. O que há de mais belo aí é que você está perto dos seus filhos, né? Está perto como mãe, acompanhando no detalhe cada evolução, cada passo, cada conquista. Isso que é mais belo do que mesmo a nova rotina, o estresse dos novos horários, ou mesmo estar fazendo a vez do professor e muitas vezes. E esse é o desafio deste tempo de pandemia, é você conseguir olhar o que há de positivo, os aspectos positivos, mesmo em meio ao caos. Este é o grande desafio. Você ser bastante otimista a ponto de conseguir enxergar aquilo que não está muito óbvio. Aquilo que muitas vezes parece tão distante, parece tão sufocante, mas você vai encontrar, sim, um terceiro caminho, que é o caminho da sabedoria, o caminho que você consegue encontrar para você conseguir estar em paz com você mesmo. Marcelo, seja bem-vindo, acabou de entrar, boa noite. Então veja bem, o que eu estou fazendo nessa pandemia? Para um instante e pergunte. O que eu posso ser diferente? O que eu posso superar para além dos meus limites? O que eu posso fazer e encontrar a minha própria fortaleza? Porque as suas respostas estão aí dentro de você mesmo. E eu sei disso que você tem elas. Agora o desafio é saber acessá-las. Porque não é uma pandemia que pode perturbar a sua paz. Você precisa estar bem para você ter uma mente saudável, para você não fazer sintoma. Assim como eu falei no início. Dá para entender? A Bruna coloca: as mães estão conhecendo mais seus filhos. Tenho relatos de mães que não sabiam que seus filhos desenhavam ou cozinhavam, e eu disse para elas valorizar essa conquista dele. Exatamente, Bruna. Olha quanta coisa que acaba passando despercebido no tempo no tempo anterior à pandemia, que é quando as pessoas estavam no automático. E este tempo é oportuno para você parar e contemplar e ver quanta coisa passou despercebido. E eu tenho certeza que no pós-pandemia essas coisas vão ser diferentes se você permitir. Estou amando fazer atividades com meus filhos, disse a Elaine. Muito bem, Elaine. Todos os dias me surpreendo com eles. Exatamente. Olha só. E antes da pandemia, tudo isso passava despercebido. Porque as maiores riquezas que nós temos em nossa vida estão nos detalhes, nas coisas simples do dia a dia. Não estão nas coisas grandes, estão no simples abraço, no simples beijo, no olhar, no sorriso. Como isso é gratificante saber que estamos plantando a nossa presença dentro de casa para os nossos filhos. E entrando nessa temática de pais e filhos, onde está os seus pensamentos, também poderão estar as suas atitudes, as suas ações. Então é importante você perceber o que você tem falado ao longo do dia. Quais são seus comentários? Você tem reclamado bastante? Tem dito que está insuportável? Tem dito que não está aguentando mais? E tudo isso que você vai dizendo, isso vai influenciando diretamente os seus filhos. Porque eles estão te observando, eles têm vocês como referência. Eles vão ouvindo, eles vão escutando e também vão elaborando tudo isso, vão digerindo essa realidade, esse cenário em que vivemos. Eu sei que você tem as suas dores, mas você também é responsável pelos seus pequenos e precisa mais do que nunca aprender a encorajá-los todos os dias. A Bruna diz também isso, essa é a palavra. As pessoas estavam no automático e agora que elas estão se desligando,
estão mais observadoras e valorizando mais os pequenos detalhes e as pequenas conquistas. Exatamente, Bruna, esse é o caminho. Olha quanta coisa boa existe, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a tanto desafio diário que nós estamos encontrando, você olhar como você está pensando essa realidade. Como você está sabendo lidar, aprendendo a lidar com as suas emoções, das mais primitivas, sejam elas a raiva, a fúria, a ira, o medo, a euforia, a alegria e a tristeza. Aprender a lidar com essas emoções vai fazer toda a diferença, com certeza. A Ruth acabou de entrar, seja bem-vinda, Ruth. Muito bem. Ok, vocês têm mais perguntas? Fiquem à vontade. Algum comentário? Fiquem à vontade para complementar. Esse bate-papo dessa noite está bastante produtivo. Eu fico bastante feliz que vocês estão comentando, estão falando, estão perguntando. Isso faz com que fique tudo bastante dinâmico. E assim a gente vai construindo aqui um grupo de apoio, ao mesmo tempo, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, mesmo em meio a uma pandemia. Porque o que nos coloca à prova nem sempre está fora de nós, mas muitas vezes está dentro de nós. E aquilo que está dentro de nós começa pelos pensamentos. A gente sabe que primeiro vem o pensamento, depois a palavra e depois a ação. Quando as pessoas não estão conectadas com elas mesmas, elas podem partir diretamente para a ação. Aí a gente fala de impulsividade, as pessoas que fazem as coisas e depois precisam voltar, de desculpas, consertar, corrigir. Essa impulsividade muitas vezes traz prejuízo. Então, quando você está conectado com você mesmo, você consegue, obviamente, estar mais atento ao que você está pensando, às suas palavras e às suas ações. Cada criança está agindo de uma forma diferente nessa pandemia. Sei porque ouço de algumas amigas que não sabem mais o que fazer com suas crianças e vejo que estou no céu, risos, a Simone coloca. Isso se dá pelo exemplo deles. Exatamente, Simone. Olha quanto desafio. E você sabe das pessoas que você convive. Adriana, é maravilhoso poder aprender tanto mesmo diante deste momento. Exatamente, Adriana, mesmo neste momento. Aí a Simone, dos pais e a influência, exatamente. A influência que os pais têm, essa força que os pais têm sobre os seus filhos, sejam por palavras ou atitudes. Dos pais a influência ou é da personalidade de cada criança, pergunta Simone. Veja bem, a nossa personalidade ela é formada em três momentos. A hereditariedade, aquilo que herdamos dos nossos pais, a gente tem um código genético. O ambiente, em que a criança se desenvolve, isso que eu estava falando, o que a criança ouve e o que a criança vê, a partir dos exemplos dos próprios pais e, ao mesmo tempo, nós temos um terceiro ponto que é o caráter. Então, esses três pontos vão formando a personalidade. E tudo isso faz com que cada criança possa fazer uma leitura diferente do mundo em que elas vivem. Cada pessoa vai ter uma percepção diferente, Simone. No mesmo sentido, coloca a Stephanie, da pergunta anterior, como não absorver os problemas dos familiares, principalmente agora que todos estão passando por uma dificuldade. É preciso colocar um filtro. Se você não colocar um filtro, você acaba sendo absorvido por tudo que está à sua volta, sobretudo dos familiares. E isso pode contaminar a sua mente e precisa limpar e cuidar disso. A Simone coloca, é uma pergunta na verdade. Eu acho que eu não peguei bem, Simone. É do mesmo assunto, tá? Quero saber se esse comportamento se dá pela influência dos pais. Sim, Simone, isso também pode ser pela influência dos pais, porque os pais, como figuras de autoridade, têm um peso muito grande sobre o desenvolvimento das crianças. Então elas vão olhar para quem?
para a figura de referência que são os pais. E neste tempo de pandemia, qualquer comentário, qualquer atitude que esteja fora do cotidiano, que esteja fora da média do comum do seu dia a dia, vai fazer uma diferença. Isso vai modelando a forma que as crianças veem o mundo, a leitura que elas fazem do mundo. Bruna, como ajudar meus pequenos? Meus alunos têm, em média, 8, 9 anos, a trabalhar a ansiedade, pois vejo muitos alunos sozinhos nos nossos encontros, sem o apoio dos pais. É um desafio bastante forte, Bruna, porque você é sempre o exemplo dos seus pequenos. O primeiro passo, para você ajudá-los na ansiedade deles, que é uma ansiedade própria de criança, você, antes de tudo, precisa estar bem. Mesmo quando vai chamar atenção, vai corrigir alguma atitude, você precisa estar bem. E isso começa no seu tom de voz, no seu olhar, no volume da sua voz, pois, como você colocou, que vê muitos alunos sozinhos nos encontros sem o apoio dos pais. Exatamente. Se os pais oferecem este porto seguro, aí sim eles conseguirão começar a galgar ainda melhor. Simone, entendi, muito obrigada. Imagina, Simone. Veja, gente, eu vejo que está caminhando aqui por um bate-papo bem bacana como que a gente vê a ansiedade neste tempo de pandemia e da relação entre pais e filhos. Muito bom, estou gostando bastante. Se alguém de vocês precisarem de algum esclarecimento mais detalhado, podem me chamar no direct. Eu teria um prazer em falar com vocês particularmente. Medo e ansiedade. Retorno ao trabalho? Sair de casa? Olha só. Como voltar ao trabalho, né? A gente tá caminhando para o final da nossa live, deste ao vivo, e já vou fechando aqui com essa colocação. Medo, ansiedade, são dois pontos que aparecem muito fortemente, sobretudo no retorno ao trabalho. Como que as pessoas vão retornar ao trabalho? Mesmo no tempo em que as empresas estão se adaptando com escalas, com jornadas diferenciadas, mas ao mesmo tempo sair de casa é o grande desafio. Como sair de casa neste tempo? Como voltar ao trabalho sabendo que a pandemia não passou? Não passou, né? Como eu coloquei no início. É bastante claro que os números estão aí, e que as pessoas acabam criando uma falsa ilusão de que tudo está bem, mas não está. Você pode pensar que está tudo bem com você. Isso você pode administrar para que você possa ficar bem. Mas a realidade é outra. Eu não quero amedrontar ninguém. Tá? Sabemos dos números, sabemos da gravidade dessa situação. Quem disser que conhece pandemia, que já viveu isso, está bastante equivocado, porque não sabemos, realmente não sabemos o que vai acontecer. Mas eu posso administrar o meu dia a dia. Eu posso cuidar mais dos meus sentimentos e das minhas emoções. Obrigado, Ideobrando. Muito claro o objetivo. A Silvana entrou de novo. Seja bem-vinda. Você é top. Solimar, obrigado. Os elogios da Bruna, estou amando essas lives, parabéns, obrigado. Mais um show de live, parabéns, Ideobrando, colocou. Por nada, Ideobrando, claro e objetivo, obrigado, fico bastante lisonjeado com o que vocês estão colocando. E a Solimar, você é top. Obrigado, Solimar. Muito obrigado mesmo, de coração. Vamos caminhando para o encerramento desta live. Fica aí o meu abraço para vocês, Silvana, que vocês possam se cuidar, gente. Se cuidem mais, cuidem das suas emoções, porque isso é sério, tá? A gente pode ficar adoecido, a gente pode parar no hospital pensando que está contaminado, mas muitas vezes é puramente ansiedade. E a ansiedade pode levar a um estado de crise, de pânico, porque tudo começa no seu pensamento.
Isso é muito sério. Cuidem mais de vocês. Compartilhem aí os meus conteúdos, os meus canais. A gente pode voltar nos ver na próxima quarta-feira, neste mesmo horário. Aí eu posso divulgar um novo tema, mas sempre dentro dessa temática da mente, da saúde mental. Jaqueline, obrigada, muito obrigado, estou gostando muito, obrigado. Solimar, verdade. Elaine, muito bom, tem sido muito esclarecedor. A Clésio, show, obrigado, gente, muito obrigado mesmo. Fica aí o meu abraço, boa noite para vocês. Fiquem bem, fiquem em paz, se cuidem e até a próxima. Tudo de bom para vocês, pessoal. Boa noite, bom descanso. Tchau, tchau. Show, parabéns, obrigada por nos ajudar de alguma forma. Cris, Adriana, legal, um abraço, Adriana. Edna, tchau, tchau. Tchau, gente, tudo de bom. Boa noite. Boa noite. Gu Camara, Elaine, boa noite. Tchau, tchau. Fiquem bem, fiquem em paz. Até a próxima. Tchau, tchau. Até breve. Até breve. Tchau.